A maior parte das contratações acontece pelo perfil técnico, mas a maior parte das demissões acontece pelo perfil comportamental. Então não adianta você também ter um super currículo técnico, mas não se desenvolver enquanto pessoa. Olá, está no ar mais um episódio do Foca na TV. Eu sou Renata de Andrade, ensino jornalistas e estudantes de jornalismo a conseguirem um emprego na TV. Falando em conseguir um emprego na TV, o episódio de hoje é justamente sobre isso. A gente vai conversar com a psicóloga Roberta Libardi. Obrigada, Roberta, por estar aqui. Especialista em imagem pessoal e corporativa. Hoje a gente vai dar dicas imprescindíveis de como se comportar numa entrevista de emprego. Sim. Maravilhoso. Vamos começar falando antes do momento da entrevista. Eu acho que é legal a gente falar de como os candidatos, não só a um emprego formal, como estágio também, se preparam. Antes da entrevista, eu não cheguei na entrevista ainda. Com o que o candidato tem que se preocupar? Olha, Renata, existe um universo todo ao redor de um candidato que ele precisa sempre olhar quando ele vai focar na sua carreira, né? Então, quando a gente fala assim, em carreira profissional, a gente tem que construir com todos os vínculos que a gente tem e em todas as redes que a gente atua. Então, ele precisa cuidar das relações que ele tem, então, falar sobre o que ele faz, né? Eu acho que quanto mais a gente fala sobre o que a gente faz, mais portas também se abrem. E cuidar das redes sociais, porque hoje é um lugar onde os recrutadores acessam para ter mais informações desse profissional, dessa pessoa, desse estudante. Então, ele precisa, de fato, assim, cuidar com qual é a imagem que ele quer passar e como que ele está transmitindo isso através dos meios que ele mesmo controla. Sim, né? Ainda mais se ele quer ser um repórter, um apresentador que vai aparecer, que vai representar a emissora no ar. Né? A gente sempre fala, repórter e o apresentador são porta-vozes da emissora, da empresa como um todo, né? Então, mais cuidado. Mas quando você diz tomar cuidado com as redes sociais, posso mostrar a vida pessoal. Pode. Posso mostrar minha vida pessoal, mas o cuidado é para não entrar em assuntos polêmicos. Exatamente. Então, cuidar realmente com assuntos polêmicos, com um posicionamento que seja muito diretivo, né? Onde você vê que segrega, né? Cuidar com comentários sociais. Então, assim, isso daqui não devia nem falar. Mas o que é óbvio para a gente, talvez não seja óbvio para os outros. Então, cuidar com determinados assuntos, porque, de fato, assim, isso vai de alguma forma, influenciar negativamente se ele se posicionar de uma maneira... não gosto muito dessa palavra, mas inadequada nas redes sociais. Sim. Né? Eu acho que uma dica poderia ser, use as redes sociais para mostrar o seu trabalho. Então, assim, se você não tem LinkedIn, pelo amor de Deus, faça um LinkedIn. Mesmo se você for estudante, até porque o LinkedIn tem muita opção de vaga de estágio. Então, assim, e as emissoras estão cada vez mais anunciando vagas no LinkedIn. Então, assim, eu sempre digo, né? Trabalho muito com redes sociais. Eu acho que é legal você mostrar a sua vida pessoal para mostrar quem você é também, o seu vínculo, as pessoas com as quais você anda, a sua família, os seus relacionamentos. Mas falar de trabalho também, né? Sim. Quando a gente pensa assim que a pessoa ela vai colocar essa imagem na rede social, pensar que ela tem uma vida pessoal, que ela tem, se for um estudante, uma vida universitária, se for um profissional, que ela tem uma vida profissional. Então, todos esses aspectos da vida, eles são importantes e fazem parte desse indivíduo como um todo. E as pessoas que vão olhar uma rede social, elas querem geralmente ver, né? Quem que é essa pessoa, em quais ambientes que ela atua e como que ela atua. Sim. Então, assim, cuidado antes da entrevista, né? Respondendo a tua pergunta, tem que cuidar das redes sociais, tem que ter bons cursos. Então, a pessoa ela tem que se aprimorar naquilo que ela quer fazer. Se ela ainda não sabe o que ela quer fazer, ela precisa conversar com pessoas que atuam na área, precisa entender como é que é o ambiente de trabalho, o que realmente faz um profissional da área que ela quer atuar. Se informar, sabe? Se manter realmente atualizado, com o máximo de informações que puder, para aí sim direcionando a carreira, aí sim direcionando os estudos, mas nunca ficar achando que só a faculdade vai suprir essa necessidade do aprendizado para um estudante, porque não supre. Com certeza. E não é uma crítica às universidades, eu falo isso muito também, é porque o mercado de trabalho, ele muda tanto que a universidade, ela se compromete a dar as bases para que você se vire na vida real, né? Então, é legal você falar de conhecer
o trabalho, as funções, porque muitas vezes, no caso dos estudantes, ou eles não sabem o que querem fazer, ou eles têm uma noção de como é ser repórter, de como é ser apresentador, mas na prática, ele chega lá e fala, não sei, porque eu não tive essa vivência, né? E é legal, puxando sardinha aqui um pouco pro meu lado, que justamente no canal, tanto aqui no podcast Foca na TV, quanto nas minhas redes sociais, eu tô tentando mostrar justamente isso. Sim. Olha o que acontece internamente numa emissora de TV que você não sabe porque você não está lá. Então, é uma oportunidade até de falar, poxa, mas a vida do produtor de jornal é muito sofrida. Eu acho que eu não quero isso, não. Eu acho que eu quero reportagem, eu acho que eu quero edição. Então, é bacana por causa disso. Mas falando até dos estudantes, Roberta, que eu acho que você teve uma experiência muito grande, muito vasta em seleção e recrutamento para estágio. É a primeira porta de entrada. Queria que a gente falasse um pouquinho sobre essa oportunidade e sobre o estudante não se preocupar em ter experiência, que o estágio surge justamente para isso, né? Na verdade, assim, o estágio ele é a primeira opção de trabalho, geralmente, para esses estudantes, né? Então, é um lugar onde realmente ele vai testar como que é esse trabalho, mas sem a obrigatoriedade dele ter conhecimento, sem ele precisar entregar igual um profissional. Então, o estágio, eu costumo, assim, falar para as pessoas ao meu redor mesmo, que tem filhos mais ou menos nessa idade, que vai começar estágio é o momento de testar. Então, assim, testa em um, depois testa em outro. É o momento que a gente pode testar, que a gente pode errar, que a gente não errar propositalmente, mas errar na escolha do lugar de trabalho, errar na escolha daquilo que quer fazer. Porque só vai saber o que realmente gosta se vivenciar aquilo. Né? Fora o contato com os profissionais, né? Imagina você conseguir um estágio numa emissora de TV. E muitas dão essa oportunidade de você estar lá vendo o que acontece, conversando com os repórteres, com os apresentadores. Então, essa vivência é incrível, né? Sim, nossa, eles ficam super satisfeitos, né? Com poder estar ali, né? Vivendo desse mundo... enquanto estagiário, podendo dar esse suporte realmente para os profissionais que ele almeja um dia ser, né? Exatamente. E é uma oportunidade também de fazer um portfólio. Porque o que eu escuto dos estudantes? Maior dificuldade. Portfólio e currículo. Porque termina a faculdade e não tem nada. Eu falo, tá, mas você não fez um estágio. Primeiro que é obrigatório, você tem que cumprir. Então, no jornalismo, que a gente até estava conversando, né, Roberta? Pode fazer. A lei permite que faça estágio a partir do 3º ano. E tem o máximo ali de 1 ano, podendo chegar a 2. Então, assim, você pode passar o 3º e o 4º ano, os 2 últimos anos na faculdade, fazendo um estágio. E o seu portfólio vai sair dali. Ah, mas é um portfólio de estágio. Tá, mas é uma vivência do mercado de trabalho, né? E ela conta muito. Porque a gente sabe que hoje muitos dos estágios, realmente, as pessoas estão ali para ensinar aquele estudante e ele realmente, se quiser aprender mais, ele vai ter muitas oportunidades de aprender mais. É só ele demonstrar que ele tem interesse. Sensacional. Imagina você chegar numa entrevista de emprego falando, ó, acabei de me formar, mas eu tenho aqui todos esses estágios que eu fiz, esse aqui na produção. Experimenta, né, gente? Claro. Esse daqui, então, aprendi um pouquinho sobre produção, aprendi um pouquinho sobre edição, sobre reportagem. Tá aqui a minha vivência. Isso conta muito, né? Muito. Talvez, em algum momento, ele vai se deparar com a pergunta, mas por que você passou por tantas áreas? E essa pergunta, eu acho que ela é interessante, ela faz parte de um processo seletivo, mas é mais interessante ainda ele saber responder o porquê. E por que você passa por todas as áreas? Para experimentar. Eu queria experimentar o que era realmente esse mundo. Eu queria experimentar o que era na prática cada uma das áreas. Né? Então, assim, porque eu já ouvi muito disso, sabe? Porque já me questionaram por que eu pulei de um estágio para o outro, por que eu pulei de uma área para outra. Estágio, ele é para isso. Só que, assim, a partir do momento que você não sabe por que você fez isso, fica difícil você explicar. Mas por que você fez isso? Aí você sabe explicar. Aí você tem consistência naquilo que você fez. E isso demonstra maturidade para você escolher o teu próximo emprego. Não, e a hora de pular de galho em galho é agora, né? Porque imagina depois, pode não ser tão interessante enquanto profissional formado você ter passado por... Sim, várias áreas, porque daí realmente parece que a pessoa não se fixa, não cria vínculo. Aí tem realmente algo ali que a gente questiona. Mas no estágio é realmente esse momento, essa oportunidade de poder fazer essas escolhas. Existe alguma diferença
falando um pouco da visão de vocês, Uhum. de uma seleção para estágio e para um emprego, vocês acham que há uma rigidez maior na escolha quando é emprego do que é estágio ou não? Sim, sim, porque o estágio a gente vai focar o quê? Basicamente no comportamental. Quem que é esse estudante, qual que é o perfil dele e se esse perfil está adequado com a vaga que existe. Tem muitas empresas hoje, Renata, assim, falando, não posso esconder isso também, porque acho que a gente tem que falar da realidade do mercado. Tem muitas empresas que elas pedem experiência. No jornalismo, como tem essa resolução específica, que só pode até depois do terceiro ano de faculdade, não tem como ter uma experiência na área de estágio. Mas assim, ó, essa pessoa ela pode fazer um free, de fazer algo relacionado à mídia digital. Ela pode trabalhar, de repente, como atendente em algum lugar para ter esse contato com o público, entender qual que é essa atividade de se relacionar com outras pessoas. Claro. Então, assim, não precisa ser um estágio na área, mas, de repente, se mostrar que, ó, já fiz alguma coisa, já tentei, né, buscar uma oportunidade, porque antes um estágio realmente eu não podia. E realmente focar, assim, né, em todo esse desenvolvimento enquanto estudante, para quando for um profissional, ter mais bagagem para isso. E quando a gente faz uma entrevista com um profissional, ela é mais detalhada, né? Então tem a questão técnica, né, de quais são os conhecimentos técnicos e quais são os conhecimentos comportamentais. Para uma vaga assim de início de carreira, não é tão rígida, né, essa entrevista. Muitos aspectos geralmente são negociáveis. Agora, quando a gente trata assim de vagas realmente de mais peso, né? Uhum. Com mais experiência, sabe? Aquelas vagas mais de especialistas, assim. Sim. Então, o foco realmente é mais restrito, assim. A gente tem que ter realmente muito bem o que precisa para conseguir cumprir os requisitos. E tanto técnico quanto comportamental, e daí geralmente as negociações assim de será que dá para isso daqui não ter para esse candidato e tal, daí já fica mais difícil. Eu queria perguntar uma coisa que me surgiu agora, porque assim, é óbvio que a parte de experiência, você tem uma bagagem, conta muito. Tem a parte comportamental, que a gente queria que a gente até falasse um pouquinho mais daqui a pouco sobre como se comportar ali, como mostrar quem eu sou. Será que quem eu sou é realmente o que eles querem que eu seja como pessoa? Mas você acha que existe a tal da empatia, de eu chegar lá, o santo bater ou não bater? Ou vocês lidam com isso de uma maneira diferente? Porque é mais subjetivo. Sim. Existe a tal da empatia, mas não que isso influencia para ele ser contratado ou não. Eu vou te falar por mim, eu não posso responder por outras pessoas, tá? Mas, assim, já teve casos de eu estar com um candidato, de eu entender que ele não dava para aquela vaga, e eu ajudar ele em outras coisas. Ó, então tá, então para essa vaga que não dá, porque eu sempre fui muito clara, assim, nos processos, sabe? Para essa vaga não dá, porque eles precisam disso, disso, aquilo. Você não vai conseguir entregar em pouco tempo. Isso daqui vai te frustrar. Mas, em paralelo, deixa eu te ajudar a montar o teu currículo melhor, deixa eu te ajudar a procurar cursos que vão te ajudar a entender como se aperfeiçoar nisso, naquilo. Então, sabe aquela pessoa assim que você vê que se você investir vai dar certo e que ela só precisava de alguém para orientar, porque às vezes em casa não tem essa orientação? Então, existe uma empatia, mas não que, no meu caso, eu tô falando, não Sim. que essa empatia me permitisse dar algum tipo de benefício para ela em relação ao processo seletivo ou não. Mas teve a empatia, assim, de eu tentar cuidar daquele estudante de uma forma, assim, só vou dar uma orientada porque ele só precisa disso. E essas dicas fazem a diferença, né? Muito. Vamos falar, aproveitando, vamos dar algumas dicas de currículo. Sim. Já ouvi dizer que, ó, uma página é suficiente, seja sucinto, mas aí alguns modelos de currículo têm uma parte para a gente colocar algo mais pessoal, quais são os meus interesses enquanto pessoa, como dosar o pessoal e as minhas habilidades técnicas no currículo. Vai depender muito do que você tem de habilidade técnica, né? Então, assim, pensa que você tem uma página ali para falar sobre você.
Então, as informações pessoais, todas as informações pessoais, quando eu digo todas, são informações de contato. Não precisa colocar RG, CPF, essas coisas. Mas todas as informações pessoais de contato, elas precisam estar claras e visíveis. Todas as informações de graduação para um estudante precisa estar claro e visível. Sabe, do recrutador bater o olho, esse daqui já está no 3º ano, eu posso chamar. Então tá. Daí depois eles vão olhar outras coisas. Então, esse currículo, ele precisa pelo menos informação pessoal e informação de graduação claras. Depois, a parte técnica e a parte comportamental, os interesses pessoais, eu acho que isso vai muito do jeito de cada um. Então, coloca no currículo, porque isso é importante. E, assim, dá uma ênfase no técnico, né, se essa pessoa tiver, porque é lógico que isso, muitas vezes, são fatores eliminatórios. Eu vi que a pessoa tem conhecimento em um determinado programa e a outra não tem. Eu vi que a pessoa, né? Então, assim, isso dá às vezes, interfere, né, na seleção de um e não do outro. E interesses pessoais, hoje as pessoas vão olhar no currículo, mas elas vão buscar nas redes sociais. O que geralmente essa pessoa faz. Perfeito. Então, o currículo eu acho que é muito pessoal. Hoje muita pouca gente usa um currículo impresso. No LinkedIn, né, já é tudo padronizado. As próprias emissoras, elas usam também programas específicos para você se inscrever em vagas. Então, já é tudo padronizado. Então, já vem ali os campos que a pessoa precisa preencher e que realmente são importantes para a vaga. O que eu gosto de falar, assim, Renata, é que é importante que quando for se candidatar para um processo seletivo, parar com calma e preencher todo o formulário. Porque também, às vezes, a pessoa começa, não termina. Daí fica lá só os dados pessoais, pronto, acabou. E daí a pessoa acha que está inscrito por processo e não está. Então, assim, se certificar que deu certo, que preencheu tudo, que está tudo bonitinho, que escreveu certo, que não tem nenhum erro de ortografia. Então, acho que tem coisas ali que são muito importantes. Eu costumava dizer, quando eu tinha equipe de recrutamento e seleção, quando as meninas iam escrever algum e-mail para o cliente, eu sempre falava, cuidem com a ortografia. Não, então assim, se você tiver a oportunidade de montar o seu currículo, se a vaga permite que você anexe um documento, use essas dicas que a Roberta deu, de deixar ali mais claro, visível, seus dados e a sua formação, parte técnica, mas deixe um espaço ali para você contar um pouquinho. Ou, se isso é muito comum, né, no LinkedIn, eles já mandam um formulário para você e normalmente não é um formulário muito rápido de preencher. Eu acho que metade dos interessados já passam por aí. Então, aproveite. Metade dos interessados já vão parar porque não vão preencher direito. Então, né, respira fundo, separa um tempo para... É bem isso. E se tiver lá, alguns até têm de anexar o portfólio, né? Daí é muito legal. Talvez até eu sugiro. Daí você me diz se é uma boa ideia ou não. No portfólio, às vezes, se a pessoa quer ser repórter e quer ser apresentador e não tem um portfólio vasto, eu sempre falo, grava um vídeo falando sobre você. Nossa, muito né? E daí válido. É um vídeo assim, gente, com o celular, né? Um vídeo, olá, sou Renata de Andrade, eu gosto de fazer isso e aquilo, a minha experiência é essa, se você tiver condições de editar. E hoje, com o celular, todo mundo edita no celular, de cobrir com algumas imagens, algumas fotos, eu acho que, assim, coisa de 1 minuto, 1 minuto e meio, já aproveito, porque TV 1 minuto, 1 minuto e meio, dá pra falar muita coisa. É verdade. Você conta um pouquinho de você, a pessoa já te vê, já ouve a sua voz, já vê se você tem simpatia, como é que é pro vídeo, então... Não, isso vale muito, tanto é que tem muitas empresas usando vídeo currículo. Para muitas vagas. Então, realmente, assim, e daí as pessoas não olham mais o impresso. Elas vão no vídeo currículo e realmente querem ver como é que essa pessoa se porta, como que ela fala, qual que é a aparência, né, dessa pessoa. Não estou dizendo se é bonito ou feio, gente, não é isso. Sim. Mas se tem cuidado mesmo com higiene, se o cabelo tá limpo, se as unhas estão limpas. Então, assim, parece óbvio, mas para esse mundo dos graduandos, tem coisas que ninguém conta para eles. Então vamos contar agora. Chegou, você mandou seu currículo, seja lá ele como foi, se você anexou, se você montou o seu próprio currículo. E só lembrando, tem template pronto de currículo, inúmeras versões na internet gratuito. Você procura lá, você acha um que mais te agrade. Foi chamado para fazer a entrevista. Cuidados que os candidatos têm que ter. Vamos lá. Cabelo e unha limpos. Barba, pode ter barba, não tem problema nenhum. Mas pelo menos a parada, assim, né? Cuidada.
É uma roupa que seja, que passe quem você é, que transmita a tua essência, que você não precise se fantasiar para uma entrevista, acho que não é isso, mas que você entenda o mundo corporativo. Então, uma roupa que você poderia ir trabalhar, porque essa pessoa ela vai te olhar, ela tá te olhando para uma vaga. Então, ela vai pensar assim, como é que seria essa pessoa trabalhando? Puxa, mas se ela tá com uma roupa desconfortável, ela não vai ser aquela pessoa que vai nos ajudar a... Se cair um papel no chão, é capaz dela não conseguir baixar para pegar um papel, porque a roupa dela tá desconfortável, o vestido é curto, enfim. Então, assim, uma roupa que dê para você trabalhar de uma forma que te passe, que transmita seriedade, que transmita responsabilidade, versatilidade, né? Porque hoje não é só sentar a bunda na cadeira e fazer alguma coisa, Sim. né? Tem várias outras funções. É, sei lá, ajudar um colega com alguma atividade, é um papel que cai no chão, pegar esse papel. É, tem várias coisas durante o dia, né, que essa pessoa ela tem que fazer. Então, ela precisa entender que ela vai transitar nessa empresa e que ela precisa transitar bem, que ela precisa ser bem vista, né? E a aparência conta muito, porque a gente olha para a pessoa, em 3 segundos, a gente faz um julgamento dessa pessoa. E isso, assim, as pessoas acham que é futilidade, mas não é futilidade. A imagem pessoal, ela conta muito. Então, tem que cuidar de como está se apresentando para esse entrevistador. Como que fala com esse entrevistador. Uma das dicas, assim, que eu acho muito importante, vai para uma entrevista, chega, nem que seja uns 20 minutos antes. Por quê? Porque você vai se ambientalizar com o lugar. Aquilo vai te passar mais segurança. Coloca teus pés no chão, respira, sabe? Fica calmo, fica tranquila. Claro que não dá. Muitas vezes a gente, né, tá nesse processo, ainda mais quando é primeiro emprego, dá uma ansiedade. É normal, gente. É normal sentir essa ansiedade. Mas respira. É, às vezes eu até falo, se você gostou da vaga, gostou da empresa, pede para ir ao banheiro, porque daí você vai circular dentro da empresa, você vai entender como internamente é esse ambiente, como que as pessoas são, porque você também vai fazer esse julgamento dos 3 segundos, você também vai olhar para essas pessoas e você também vai fazer esse julgamento. Então é importante que essa pessoa vá para uma entrevista, anote geralmente o que ela gostaria de falar. Né? Então, isso daqui acho que é importante eu falar, isso daqui é importante eu falar. Porque quando a gente anota, também fica mais fácil da gente lembrar na hora da entrevista. Não precisa fingir que não anotou aquele papel Não escrito. Fala, olha, eu anotei precisa. aqui justamente porque para eu não esquecer de nada. Exatamente. Então, isso vai passar segurança, porque é como se você tivesse uma cola para ir para a prova. Né? E não tem problema você ter essa cola ali, porque o que demonstra para a gente, enquanto entrevistador? Que você se preparou para aquele momento, que você pensou, o que você gostaria de transmitir como mensagem, enquanto pessoa que quer um estágio, que quer um emprego. Então, isso é importante. E outra coisa assim que eu também costumo dizer é que às vezes a entrevista acaba e você não disse tudo que você gostaria de dizer. Então, pedir esse espaço também. Olha, você não me perguntou sobre isso, mas eu acho que é importante dizer que eu já fiz isso assado, que eu já cursei, né, esse curso aqui específico. Ou, sei lá, o que for importante para a pessoa. Mas ela precisa também se posicionar com as informações que ela acha que vão prevalecer, de repente, até a escolha dela para aquela oportunidade. Com certeza. E se ela perceber também que ela não atinge todos os critérios, todos os objetivos, falar sobre isso. É isso que eu ia perguntar. Quando um recrutador perguntar algo que você não sabe. Você pode falar que você não sabe. Você deve falar que você não sabe. Né? É muito mais fácil a gente lidar com a contratação de uma pessoa que a gente sabe que tem uma deficiência que a gente vai precisar formar. E que ela tenha consciência, que fica claro, ela sabe que ela não sabe isso. Exatamente. Do que a gente contratar um profissional que ele mente na entrevista e depois as coisas são solicitadas, ele não consegue entregar. Vai ficar ruim para os dois lados. Né? Então, eu acho que esse momento da entrevista é um momento também de muita sinceridade, né? Então, assim, muita transparência. Não precisa inventar nada, não precisa mentir. Tem muita gente que fala sobre seus pontos fracos, fale isso e assado. Sobre seus pontos fortes, gente, não é sobre isso uma entrevista. A entrevista é você falar realmente sobre você. Então, se preparar para uma entrevista é você pensar sobre você. E quanto mais a gente entende que você tem esse autoconhecimento, mais pontos você ganha numa entrevista.
Com certeza, porque eu acho que quando a gente busca um emprego, se você buscar um emprego que você já domina tudo daquilo, que graça que tem você como funcionário está lá. Então, a gente também busca emprego para um crescimento pessoal e profissional. Então, eu acho que não tem problema você falar, olha, eu estou buscando essa vaga também justamente para me preencher isso profissionalmente e pessoalmente que eu não tenho desenvolvido ainda. Então, é interessante, né? Então, se você chegar para uma entrevista, eu sei tudo dessa vaga, tô pronto, domino, pode me contratar. Às vezes não é tão legal, né? Provavelmente o entrevistador vai falar assim, qual o desafio que essa vaga vai ter para você? Por que você quer essa oportunidade se você já vivenciou tudo isso? Exatamente. Porque não tem desafio. Exatamente. Então, não tenham medo de não saber tudo, né? Sim. Acho que essa é a mensagem que fica. Não... Porque daí já fica nervoso, a entrevista já desanda, já fala a primeira pergunta, você fala, não sei. Pronto, já fica nervoso, já vai estragar tudo. Mas, ok. Sim. Falando em cola, eu tenho aqui a minha cola, porque a gente conversou muito, né, Roberto? Meu Deus, eu falei, não vai dar. A gente falou sobre isso é super importante. Eu achei super interessante quando a gente conversou. Seja você, não aquela pessoa que o recrutador está esperando. Isso é muito interessante. É sobre a transparência, né? É sobre você se conhecer, é sobre você entender quais são os teus pontos fortes, quais são teus pontos fracos, quais são teus objetivos. E fazer essa análise constantemente. Quais são as coisas, quando eu era criança, que eu gostava de brincar? Aonde eu me desenvolvi melhor? O que eu não gostava de fazer? Então, são perguntas simples, assim, sabe? Que a gente tem que se fazer. E quando eu falo assim, seja você, não seja o que o recrutador quer ouvir, não seja o que o recrutador quer ver, é importante também, porque não é com esse recrutador que você vai trabalhar. Sim. É com uma outra pessoa. Então, assim, quanto mais transparente você for, mais informações também sobre você, o recrutador vai poder falar para quem vai contratar esse candidato. Né? Então, precisa ter transparência. O recrutador ele é treinado também para ser neutro, né? Para conseguir passar as melhores informações. Então, acho que é fundamental isso. Não, perfeito. A gente fala muito da parte técnica ser muito forte, né? Mas existe um lado comportamental que é muito importante não só para você entrar, mas para você se manter na empresa, né? Sim, existem pesquisas. Se você colocar no Google, você vai ver que a maior parte das contratações acontece pelo perfil técnico, mas a maior parte das demissões acontece pelo perfil comportamental. Então, não adianta você também ter um super currículo técnico, mas não se desenvolver enquanto pessoa. Não ser uma pessoa flexível, não estar disponível para ajudar os colegas, não ter empatia com os outros. No meio do jornalismo, acho que você pode até complementar, Renata. Você não entra para fazer uma função, né? Não, exatamente. A gente tem dois lados aí, de que jornalismo de TV é um trabalho em equipe. Então, se você não souber se comunicar, não souber trabalhar, não estou falando que você vai trabalhar com 3 pessoas, falando que um VT, que a gente fala, uma matéria que você pega, vai passar por 7 pessoas. Se você não conseguir delegar, se comunicar, se entender com esse time, o jornal não vai para o ar. Então, ponto 1, não é uma escolha. Você precisa trabalhar em equipe. E depois essa parte de você nunca estar só numa função. Você estar ali como editor, mas também estar produzindo, mas também... Porque o grande objetivo... O jornalista de TV, eu acredito que ele seja contratado para cumprir a missão de todos os jornalistas que estão lá, que é botar no ar o melhor jornal com as informações mais relevantes. Então, se para que isso aconteça, eu como editora tiver que produzir, eu vou produzir. Porque o objetivo maior... Então, eu acho que isso na hora da entrevista você tem que deixar claro, né? Que você... Não só na entrevista, você já tem que ser essa pessoa, né? Que você já sabe trabalhar em equipe. Daí a faculdade é muito importante por conta disso, né? Você já vai aprender ali esse convívio com os colegas, futuros colegas de profissão. Né? E tem pessoas que não gostam de trabalhar em equipe. Esse não é um problema. Então não faz jornalismo, então esqueça. Exato. Mas então busca alguma coisa que vai satisfazer. Porque não é um problema não saber trabalhar em equipe. Existem profissões que a pessoa vai ter que trabalhar sozinha. Então, busque essas profissões. Não, eu até falei, né, num dos conteúdos que diariamente eu posto dicas. Eu falei, gente, já estou jogando a real para vocês. Jornalista trabalha em feriados, trabalha aos finais de semana. Então, se você não consegue, se isso não te faz bem, não faça isso. Porque se você vai entrar,
você pode se frustrar no meio do caminho. Então, assim, também saiba aonde você tá, para qual vaga você tá se candidatando, né? Porque tem esse deslumbre de quero trabalhar na TV. Tá, mas você quer trabalhar na TV para quê? Então, saiba da rotina ali para você também ser feliz, vestir a camisa e saber que você vai ficar lá. Porque eu acho que é muito ruim a pessoa ser contratada. E aí depois ela fala, não é, tchau. Né? Se frustrar. É muito ruim. É ruim para ela, é ruim para quem contratou. Com certeza. Vamos às perguntas. Eu pedi para que estudantes, acho que é mais estudante que me mandou essas perguntas para a gente tentar discutir aqui, ver se a gente chega num resultado ou a gente dá uma luz. Um jornalista mandou aqui pra gente. O jornalista ou estudante, eu não anotei o nome, então eu não sei quem foi. Coloquei um QR Code no meu portfólio no currículo. Posso fazer isso? Ele colocou um QR Code do portfólio no currículo. Do portfólio no currículo. Pode, claro que pode. Sim, porque se o currículo já chamar a atenção, o recrutador já vai clicar ali. Tá de fácil acesso e não ocupa, e é importante. E não ocupa espaço. Não ocupa espaço no currículo. Ótima dica. Essa pergunta é ótima. O que seria um bom currículo, um currículo competitivo? Claro, com informações claras e verdadeiro. Um currículo competitivo, ele só vai... Depende para que é competitivo. Então, existem aí várias entremanhas, né? Para cada vaga, ele vai ser competitivo de diferentes maneiras. Mas a clareza das informações, isso já faz com que ele seja competitivo, porque é um currículo que a pessoa ela vai focar o olhar, ela vai conseguir entender as informações que tem lá. Que tenha realmente todas as informações necessárias e importantes e que façam parte daquela pessoa, né? Então, tudo aquilo que você acha relevante colocar e que não tenha erros de português. Perfeito. Quais são as principais coisas que um recrutador busca no candidato? Depende da vaga. Tem vagas que a gente vai olhar mais perfil comportamental do que técnico. Tem vagas que vai ser mais o técnico, porque senão ele não vai conseguir desenvolver bem o trabalho e depois o comportamental. Então, não existe uma fórmula pronta. É por isso que eu digo, cuidado com as dicas que vocês veem na internet sobre o que falar numa entrevista. Porque não é o que falar numa entrevista, é falar sobre você. O que vocês têm que saber é como falar numa entrevista. Como se portar numa entrevista, como chegar antes de uma entrevista para você ficar tranquilo, como baixar essa ansiedade. Então, assim, tem outras coisas que são muito mais importantes do que saber o que falar, o que vai agradar, o que não vai agradar. Tem que ser verdadeiro, tem que ser sincero, tem que responder as perguntas de acordo com o que realmente faz parte de você. E sem ficar colocando confete, né, naquilo que não existe. Então, eu vou falar que eu falo inglês, mas eu não falo. Gente, não dá. E acontece. É como a gente sempre fala lá, na hora de colocar lá a proficiência em línguas estrangeiras, por favor, gente, se você não fala, você não fala. Exato. Então, assim, tem que colocar a real, não adianta. E por último, coloco no currículo que eu quero ser repórter. Eu imagino que essa pergunta tenha sido feita porque essa pessoa não tem experiência. Então, assim, eu já direciono caso seja uma vaga aberta, né? Porque assim, se a vaga for para repórter, você vai ter que colocar lá repórter. Mas existem algumas vagas de jornalismo, até para entretenimento, que elas são assim, produtor multimídia, produtor audiovisual. Então, você já sabe que, dependendo da descrição da vaga, você pode eventualmente aparecer no vídeo, pode editar. E aí, se eu não tenho experiência, talvez seja melhor entrar numa vaga que ainda não é a que eu quero para eu crescer na empresa, né? Ou colocar lá e falar, mas ele não tem experiência, então ele não serve para ser repórter. Eu acho que a tua vivência vai responder melhor essa pergunta, né? Porque o ser repórter, ele exige um conhecimento das outras atividades, das outras áreas dentro da emissora, dentro da TV. Sim. Então, acho que é importante conhecer, até para poder fazer esse papel com coerência e com bom desempenho, né, do repórter. Exatamente. Eu acho que eu posso dar uma dica. Assim, se você se o seu sonho é ser repórter, mas você ainda não tem experiência, e talvez você tenha um pouco mais de experiência em produção, que é mais fácil ter experiência em produção, que é mais fácil ter uma experiência em edição, por exemplo,
eu sugeriria se candidatar até para estar lá no meio, caso você seja escolhido para editor. Editor faz reportagem também, só não aparece. Para ver, primeiro, se é aquilo mesmo que você quer e para ir crescendo na empresa. Se você quer ser apresentador e você nunca foi apresentador, esqueça, você não vai ser contratado como apresentador. Eu entrevistei alguns apresentadores e conheço vários, nenhum dos que eu conheço se tornou apresentador assim, eu sou o apresentador. Não, você passou por tudo para ser apresentador. Então, se você quer ser apresentador e nunca foi, não se candidate a uma vaga. Daí eu acho que esse é o caso, né? Sim. Não se candidate, comece de baixo para você ir construindo essa experiência para chegar e falar, não, agora eu posso ser um bom apresentador. Perfeito. O que a gente não falou? Acho que falamos tudo, todas as dicas. Eu acho que sim. Gente, então ótimo. O que ficou de hoje é, seja você. Isso. Chegue antes para a entrevista. Não minta, não queira ser uma pessoa que você não é. Pense sobre você, sobre suas habilidades. Pense, talvez, nos seus defeitos como desafios que você quer, que você quer suprir nesse emprego. E treine! Se candidate, esteja lá várias vezes numa entrevista para saber como é, né? Isso é importante. Isso é muito legal. Participar de vários processos seletivos, isso vai criando, assim, uma bagagem, uma segurança muito legal. Acho que isso é bem importante. Claro, não vai se candidatar para vagas aleatórias, que não tem nada a ver, né? Porque talvez você seja escolhido e aí, faz como? Sim. Mas se candidate em todas as vagas que realmente estão dentro do teu perfil, que atendem os requisitos, que você gosta, que você se enxerga fazendo aquelas atividades. Acho que isso é bem importante, treinar. Com certeza. E treina a entrevista antes em casa também. Treina a entrevista antes, Você olha no espelho, fala com você, às vezes se filme falando. Porque você vai ver onde que você precisa melhorar, o que você precisa mudar, quais são as melhores palavras. Quanto mais a gente treina, melhor a gente sai. Ainda mais para vagas que se relacionam à comunicação, que é o que a gente está falando do jornalismo. Roberta, obrigada por ter investido um pouco do seu tempo corrido para estar aqui com a gente, dando essas dicas. Eu acho que super ajudou quem está tentando uma vaga de estágio ou tentando uma vaga de emprego mesmo. Obrigada mesmo. Obrigada eu. E eu queria que vocês, que continuam acompanhando a gente, me sigam no meu canal. Temos o canal do YouTube, onde provavelmente você está assistindo, renata.foca na TV, ou @RenataNDR no Instagram e no Facebook. Todo dia eu coloco dicas lá, como essas. Eu vou separar várias dicas dessa para colocar nas redes sociais para que você salve e deixe lá para você dar uma revisitada nesse conteúdo antes de participar da sua entrevista de emprego. Antes de tudo, boa sorte para você que está tentando. E se precisar, estamos aí para ajudar. Obrigada. Muito bom. Obrigada. Valeu.